constitucionais. 3. Das atividades econômicas que por conveniência o município venha a executar. 4. Dos convênios firmados com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual ou de outros municípios, ou com entidades e instituições privadas, nacionais e internacionais, firmado mediante instrumento legal. 5. Das oriundas de serviços executados pelo município. 6. Da cobrança de dívida ativa. 7. Das oriundas de empréstimos e financiamento de empréstimos devidamente autorizado pelo Legislativo Municipal. 8. Dos recursos para o financiamento da educação definido pela legislação vigente, em especial, leis de número 9.394/96 e de número 9.424/96. 9. Dos recursos para o financiamento da saúde, definido pela legislação vigente, em especial no artigo 77 do Auto das Disposições Constitucionais Transitoriais da Constituição Federal, Emenda Constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2000-047, de 5/11/2012, do Ministério do Estado e da Saúde. 10. De outras rendas, parágrafo único. As classificações das naturezas da Receita obedecerá à estrutura e os conceitos constantes da Portaria Interministerial de número 163, de 4 de maio de 2001, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, observadas suas alterações posteriores e demais normas complementares pertinentes, notadamente o estabelecida por portaria conjunta. Os artigos de número 35, para fins de integração do planejamento e orçamento, assim como de elaboração e execução dos orçamentos e dos seus créditos adicionais, a despesa orçamentária será especificada mediante a identificação do tipo de orçamento, das classificações institucionais e funcionais e segundo sua natureza, além de estrutura programática discriminada em programas e ações, projetos, atividades ou operações especiais, de forma a dar transparência aos recursos alocados e aplicados para a consecução dos objetivos governamentais correspondentes. Parágrafo 1º. A despesa orçamentária, com relação à classificação funcional e estrutural programática, será detalhada conforme previsto na Lei Federal de número 4.320/64, segundo esquema atualizado pela Portaria de número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, observados os conceitos do artigo 33 desta lei. Parágrafo 2. A classificação da despesa, segundo sua natureza, observará o esquema constante da Portaria Interministerial de número 163, de 4 de maio de 2001, do Ministério da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas alterações posteriores, sendo discriminada na lei orçamentária e em seus respectivos créditos adicionais por categoria econômica, grupo de natureza das despesas e modalidade de aplicação, identificadas respectivamente por código. Terceiro, as categorias econômicas e respectivos códigos. 1. Despesas correntes. 3. Despesa de capital. 4. Parágrafo 4º. Grupo de natureza e das despesas constitui agrupamento de elementos de despesas com características assemelhadas quanto à natureza operacional do gasto, sendo identificados pelos seguintes títulos e código. Primeiro, pessoas e encargo social, número 1. Segundo, juros e encargos da dívida, número 2. Terceiro, outras despesas correntes, número 3.
Quarto, investimento, número 4. Quinto, inversões financeiras, número 5. Sexto, amortização da dívida, número 6. Parágrafo 5º, a reserva de contingência prevista no artigo 17. A reserva de contingência prevista no artigo 17 desta lei será classificada no grupo de natureza de despesas com código número 9. Parágrafo 6º. A modalidade de aplicação constitui-se numa informação gerencial com a finalidade de indicar se os recursos orçamentários serão aplicados. Inciso 1. Diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário. Inciso 2. Indiretamente, mediante transferência financeira para instituições privadas ou delegação a outros entes do município para aplicação de recursos em ações de responsabilidade exclusiva do município. Inciso 7. A especificação, parágrafo 7, a especificação da modalidade de aplicação de que se trata este artigo poderá observar os seguintes títulos e respectivos códigos. Primeiro, inciso 1º, transferência a instituições privadas sem fim lucrativo, número 50. Inciso 2º, transferência a instituições privadas com fins lucrativos, número 60. Inciso 3º, execução de contrato de parcerias públicas privárias, PP, número 67. Inciso 4º, transferência a instituições multigovernamentais, número 70. Inciso 5º, transferência a consórcios públicos, número 71. Inciso 6º, execução orçamentária delegada a consórcios públicos, número 72. Parágrafo 7º, a aplicação direta decorrente de operações de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com consórcios públicos, do qual o ente participe, número 93. Parágrafo de número 8. A aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundo e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com consórcios públicos, do qual o ente não participe, número 94. Parágrafo 9º, a aplicação direta, número 90. Oitavo, o elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetivos de gasto e será discriminado no momento do empenho das despesas mediante o desdobramento da despesa em pessoal, material, serviço, obras e outros meios utilizados pela administração pública para a consecução dos seus fins, não sendo obrigatória sua discriminação na LOA, na Lei de Orçamento Orçamentário de 2018 e em seus créditos adicionais. Parágrafo 9º. Para fins de registro, avaliação e controle da execução orçamentária e financeira das despesas públicas, é facultado o desdobramento dos elementos de despesas em subelementos. Artigo de número 36. A lei orçamentária estimará a receita e fixará a despesa dentro da realidade, capacidade econômica financeira e da necessidade dos municípios. Parágrafo único. A estimativa da receita do município para a elaboração da proposta orçamentária será realizada pelo órgão municipal competente e considerado o disposto no artigo de número 12 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo de número 37. Para os efeitos desta lei, entende-se como despesa total com o pessoal o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativo a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis e de membros do poder, com quaisquer espécie remuneratórias, tais como vencimento e vantagens, fixa e variáveis, subsídios, proventos da aposentadorias, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo município, as entidades de previdências consoantes dispõem os artigos 18 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º. Não se considera como subsidiação de servidores e empregadores públicos para efeito do parágrafo 1º, os contratados de terceirização relativo à execução indireta de atividades que preencham simultaneamente as seguintes condições: primeiro, seja acessórias, instrumentais ou complementares, os assuntos que constituem áreas de competência legal do órgão ou entidade. Inciso 2, não será inerente a categorias funcionais abrangida por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargos ou categoria extinta, total ou parcialmente. Inciso 3º, não caracterizem relações diretas de emprego. Parágrafo 3º, a despesa total com pessoal será apurada, somando-se a realização no mês em referência, com os 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Artigo de número 38. As dotações orçamentárias destinadas à despesa com pessoal e encargos sociais em cada poder terão estimados para o exercício de 2018, com base na folha de pagamento de junho de 2017, projetada para o exercício, considerando-se os eventuais acréscimos legais. Parágrafo 1º. A participação dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais, conforme estabelece o artigo 19, no inciso 3º, da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. Inciso 1º, 6% para o Poder Legislativo. Inciso 2º, 54% para o Poder Executivo. Parágrafo 2. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas, primeiro, de indenização por demissão de servidores ou empregados, 2, relativo incentivo a demissões voluntárias, 3, decorrente de decisões judiciais e de competência de período anterior à apuração a que se refere o parágrafo 2 do artigo 18 da Lei de número 101/2000. Inciso 4º, com inativos, ainda que por intermédio de fundos específicos, custeados por recursos provenientes. Letra A, da arrecadação de contribuições dos seguintes. B, da compensação financeira, de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. C, das demais receitas diretamente arrecadadas por fundos vinculados a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seus respectivos financeiros.
Artigo de número 39. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 38 desta lei será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%, do limite é vedado ao poder que houver incorrido no excesso. Inciso 1º, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer tipo, salvo os derivados de sentenças judiciais ou de determinação legal ou contratual, ressalvado a revisão prevista no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 2º, criação de cargos, emprego ou funções. 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Provimento de cargos públicos, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvado a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 5º, contratação de hora extra. Artigo de número 40. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão ultrapassar os limites definidos no artigo 38 desse diploma legal, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 39 desta lei, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outros, as providências previstas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 169 da Constituição Federal. Parágrafo 1. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Federal, objetivo poderá ser alçado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Parágrafo 2. É facultado a redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos a novos cargos horários. Parágrafo 3º. Não alcançado a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 1º, receber transferências voluntárias. 2. Obter garantia direta ou indireta de outro ente. 3. Contratar operações de crédito, ressalvado as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução da despesa com pessoal. Artigo de número 41. Fica autorizado a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, emprego e funções ou alterações de estruturas de carreira, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, desde que observado o disposto no artigo seguinte. Artigo de número 42. Toda e qualquer ato que provoque aumento de despesa total com pessoal somente será editada e terá validade se: inciso 1º, houver dotação orçamentária prevista suficiente para atender despesas com pessoal e aos acréscimos que dele decorrente, nos termos do artigo 169 do parágrafo 1º do inciso da Constituição Federal. 2. For comprovado o atendimento do limite de comprometimento da despesa com pessoal estabelecida no artigo 38 desta lei. 3. Forem observados as restrições e limitações contidas na lei de número 101/2000, parágrafo único, o disposto no capítulo compreende, entre outros: 1. Inciso 1. Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração.
Certo. Dá para ir levando aí. A criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras. 3. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Artigo de número 43. O projeto de lei orçamentária poderá consignar recursos adicionais necessários ao incremento do quadro de pessoal nas áreas de 1. Educação. 2. Saúde. 3. Fiscalização fazendária. 4. Assistência à criança e ao adolescente. Artigo de número 44. Em caso de necessidade, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo, primeiro, adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação estadual e federal. Segundo, revisões e simplificações da legislação tributária municipal. Terceiro, aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários. Quarto, geração de receita própria pelas entidades da administração indireta. Quinto, estabelecimento de créditos de compensação de renúncia de receita, caso o município conceda incentivos ou benefício de natureza tributária. Sexto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrando e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão. Sétimo, aplicação de penalidade fiscais com instrumentos inibitórios da prática de infração da legislação tributária. Incentivo a setores emergentes do sistema econômico, com prioridades aos micros e pequenas empresas. Nono, os recursos decorrentes das alterações